Sem dúvida, a busca pelo dividendo, né, por esse fator fundamental, ela é crucial, tá? Mas a gente precisa dar um passo antes. A gente precisa descobrir quais empresas que possuem perenidade, que conseguem pagar esse dividendo com sustentabilidade, né? Então, eu acho que um grande wake-up call que a gente teve aí na pandemia é não só analisar a lucratividade, mas também geração de caixa, né? Quanto que essa empresa consegue produzir operacionalmente, né? O quanto efetivamente sobra no final do ano para ela reinvestir e também para distribuir bons dividendos para os seus acionistas. Né? Os acionistas estão tomando mais risco na Bolsa de Valores e, consequentemente, mais risco, eles vão demandar um maior retorno. Né? Então, são, sim, indicadores super importantes para a gente analisar antes de ir diretamente ao dividendo, né? Eu acho que tem muita gente que é encantada aí pelo canto da sereia, né? De yields muito altos, enfim. Mas é preciso sim averiguar o payout, né? O quanto que a empresa consegue efetivamente distribuir de maneira saudável, afinal a gente está pensando no longo prazo. Bom, eu queria trazer o Marco Saravalho aqui para a nossa conversa, para conversar aqui comigo e com a Luísa. E a gente ainda nesse tema de dividendos, só pegando ali um gancho rapidamente, o ministro Paulo Guedes disse ontem que pode vir aí uma taxação, né, sobre dividendos. Como que é essa notícia, vocês veem essa notícia, o impacto dela para os investidores? Vou começar com a nossa convidada, mulher primeiro, a Luísa falando, depois eu quero saber a opinião do Marco. Particularmente para nossa estratégia, não vai mudar muito. Tá? Por quê? Primeiro, porque a estratégia nasceu na década de 70, na época em que os dividendos já eram tributados, né? Isso deixou de acontecer apenas entre 95 e 96, então uma mudança relativamente recente. E segundo, porque os investidores já pagam 15% sobre uma jabuticaba brasileira que se chama juros sobre capital próprio. Então, basicamente, na prática, o que vai acontecer para os investidores é a extinção do juros sobre capital próprio e a tributação sobre o dividendo, né? A minha opinião sobre a tributação de dividendo, eu acho que é um tiro no pé sob a perspectiva de arrecadação. Tá? Grandes empresas conseguem fazer planejamento tributário, né? Agora, e as pequenas empresas? Então, isso traz uma distorção muito grande. Né? O ministro Paulo Guedes fala, não, nós temos que tributar dividendos porque os mais ricos precisam pagar. Os mais ricos não vão pagar, os mais ricos têm métodos de fazer com que pagar menos imposto, de maneira legal, inclusive. As grandes empresas podem bonificar em ações, podem reter para fazer dividendo, podem reter para fazer mais investimentos. Então, existem mecanismos para você não pagar esse tipo de imposto, tá? Agora, as pequenas, médias, microempresas tem um incentivo muito grande aqui, é uma sonegação que é muito difícil de você investigar, você precisa ficar muito em cima, que é justamente a pejotização de alguns custos que iriam para o sócio. Então, antes ele simplesmente pagava imposto, distribuía o seu dividendo e comprava um carro, tá, pessoal? Hoje, qual que é o incentivo que ele tem na tributação de dividendo? Bom, eu vou reter esse dinheiro que eu distribuir em dividendos para me comprar meu carro, eu compro na empresa e pago menos imposto. Então, quer dizer, toda vez que você cria um imposto desse tipo, você acaba criando uma distorção muito grande. Tá? Sem falar que, é meio óbvio, não precisa ser muito inteligente para pensar que se você tributa o dividendo, ele vai ser tributado, por mais que o ministro Paulo Guedes diga que vai diminuir o imposto de renda, o valor que vai ser tributado no dividendo, ele foi afunilado, ele é muito menor do que aquele dinheiro que está na empresa, do lucro que está na empresa. Então, automaticamente, você diminui a arrecadação. Para você manter o mesmo nível de arrecadação que você tinha antes, a cada um ponto percentual que você diminui no imposto de renda, você precisa aumentar 4% no dividendo. Então, é uma mentira que estão contando para vocês, que vão diminuir 10% no imposto de renda e aumentar 10% no dividendo, porque simplesmente a conta não bate, tá? Então, a gente precisa ficar esperto, porque próprios economistas que estão envolvidos no projeto, tá? Vou até citar aqui para vocês o nome do economista, Isaías Coelho, se não me engano, da FGV, ele mesmo diz, olha, a tributação do dividendo não aumenta a receita pública, mas dá uma transparência ao clamor popular. Quer dizer, num momento como esse, você aprovar um novo tributo que não vai aumentar a arrecadação e vai causar uma distorção, eu simplesmente não vejo motivo para fazer isso, a não ser uma medida populista.
Bom, eu queria saber a opinião do Marco Saravalli. Concorda com a Luísa e Marco? Tudo bom, Luiz? Muito bom dia. Obrigado Tudo bem, Marco? pela presença. Bom dia. Tudo ótimo. Não, eu concordo 100%. Eu acho que assim, aqui no investimento em ações do Brasil, a gente tem poucos estímulos, né? Então a gente, assim, acho que talvez um dos poucos estímulos que a gente tem é esse debate que a gente está fazendo aqui, né? Educação financeira, conhecimento, talvez esse seja um dos poucos estímulos, né? Mas a gente não tem, né, por parte dos órgãos reguladores, enfim, não dá para colocar uma culpa em ter um culpado principal, mas a gente tem poucos estímulos. Até um pouco, acho que o trabalho que a Luísa faz também, é um pouco, a gente vê vários casos, mesmo assim, sem entrar na esfera criminal, mas vamos falar de desrespeito em relação aos minoritários. Então, assim, algo que realmente não acontece em nenhum lugar do mundo, acontece aqui no Brasil. Então, para mim, isso é um baita desestímulo do pequeno investidor vir para a Bolsa. E quando a gente tem a possibilidade de tributação de dividendos, né, principalmente nas empresas, nas grandes empresas, empresas listadas, acho que a gente vai ter mais um desestímulo, né, ou seja, um distanciamento. Talvez, na minha avaliação, não tenha um grande impacto no valuation, na avaliação das companhias. As ações podem apresentar um pouco de volatilidade, um pouco de oscilação, talvez no curto prazo, mas talvez não mude drasticamente a avaliação, né? Assim, eu não vou ter, por exemplo, uma recomendação para Itaú, uma recomendação de compra, depois da tributação, uma recomendação de venda. Eu acho que não vai ser isso que vai ser mudar completamente. Mas é mais um desestímulo no investimento em ações, né? Então tem todo, acho que o questionamento, né? Acho que principalmente o minoritário, a pessoa física, vai ser o mais prejudicado, né? Então, por exemplo, os controladores provavelmente vai ter esse distanciamento, né, do controlador para o minoritário, mais um distanciamento. Então, acho que é mais um ponto negativo, né? De novo, acho que concordando um pouco com a Luísa, eu não, em cima dessa notícia, eu não tomaria decisão, Marco, vai vir a tributação, eu vou ter que diminuir minha posição, ou eu vou ter que aumentar, enfim, é uma notícia péssima, enfim, a gente tem 3 milhões de investidores, vai passar para 1,5 milhão. Não vai ser isso que vai mudar completamente, mas é mais um ponto negativo que acaba distanciando realmente o investidor, né? Você fala assim, já é tão difícil de trazer 3 milhões de pessoas para a Bolsa, ainda mais um ponto que você fala assim, realmente tinha aquele estímulo lá, por exemplo, um dividendo, né, uma empresa boa, pagadora de dividendo, enfim, bastante recorrente, a gente vai ter esse impacto e vai acabar distanciando. De novo, mais um ponto aí que talvez, né, aí eu tenho que olhar um pouco os estudos economistas, mas talvez que, através de trazer benefícios para o Brasil, traga mais desigualdade social, ou seja, algo que realmente os pequenos investidores serão os mais impactados, tá? Essa é a minha leitura. Então, infelizmente, eu acho que vai acontecer, eu falei ontem um pouco disso, eu acho que é um assunto para 2021, ele deve vir para a pauta, né? Então a gente precisa estar preparado, mas a gente precisa estar bem informado, tá? Não, a minha opinião, o lado bom do copo meio cheio, assim, não saiam vendendo as suas ações por conta dessa notícia. Só para você entender que talvez seja uma realidade, uma notícia ruim, negativa, mas não é por conta disso que a gente vai vender ou comprar uma ação. Talvez